Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de Bridgerton mais uma vez, hein? Mas dessa vez vamos falar com spoilers. Se você perdeu, no começo dessa semana eu postei um vídeo sem spoilers, só pra dar um gostinho mesmo, pra gente conversar um pouquinho sobre o que eu achei da série, mas finalmente a senhora Netflix já lançou Bridgerton como um presentão de Natal aí pra vocês, e agora todo mundo já pode assistir essa maravilha também. Se você ainda não viu e não gosta de spoiler, continue nesse vídeo por sua conta e risco, tá bom? Eu gostaria de começar esse vídeo falando um pouco mais sobre alguns personagens, porque, meu Deus do céu, Bridgerton é uma série que tem muita gente, e não é só isso, tem muita gente interessante, com histórias interessantes. É muito louco que absolutamente todos os personagens dessa série têm alguma história interessante por trás, que você fica curioso, que você fica querendo saber mais, você gostando do personagem ou não, né? Eu acho que alguns personagens, eles mereciam mais atenção, na verdade eles precisam de mais atenção, e um desses casos, com toda certeza, é o Anthony, o irmão da Daphne, chato, que estava dispensando todos os seus pretendentes. Vamos combinar que o Anthony, ele é um cara que ele consegue ser insuportável quando ele quer, né? Mas aí no final, não sei se foi só eu que senti isso, mas eu senti um certo arrependimento do personagem, né? A gente já consegue ver o comecinho de uma evolução, então eu acredito que ele ainda pode ser um dos meus personagens preferidos. Não rolou nessa primeira temporada, até porque toda a treta dele querendo casar a Daphne com o Nigel, eu confesso que eu acabei não tendo uma boa primeira impressão dele. Graças a Deus, o Nigel não foi um personagem que durou por muito tempo na série, né? Ele durou, eu acho que mais ali nos 2 primeiros episódios, ainda bem, mas tem um momento que eu gosto bastante, que é quando ele começa a agarrar a Daphne ali à força, aquele porco nojento, e aí nós vimos o Simon observando os dois tendo uma discussão meio que de longe, né? Até então o Simon não tinha se intrometido na situação ainda, mas aí quando o Nigel começa a agarrar a Daphne, ele corre. Só que quando ele chega lá, a Daphne já tinha dado, ó, um belo socão na cara deste imundo, mostrando que assim, né, ela não precisa de defesa tanto assim, não. E nesse momento, o Simon, ele faz uma cara, meu amigo, ele faz uma cara tipo assim, putz, eu não quero casar, mas estou completamente apaixonado por esta mulher agora. Tô ferrado. Até eu me apaixonei pela Daphne, gente. Imagina o Simon. Eu gosto porque a Daphne, ela tem um jeitinho de menina delicada, de menina indefesa, mas quando você conhece ela a fundo, você percebe que não é isso não. Ela é uma mulher que consegue se impor sim, falar o que ela quer sim, ela não aceita desaforo. Porém, voltando a falar do Anthony rapidamente, ele foi um personagem que ele aparecia e sumia, aparecia e sumia. Ele sempre aparecia em algum momento ali crucial, principalmente para a vida da Daphne. Então a série vai mostrando que ele tá tão preocupado ali com as suas irmãs, com a família, com toda a responsabilidade que ficou nas costas dele depois que o pai morreu, que ele acaba nem vivendo a própria vida dele. Ele acaba nem se preocupando tanto assim com ele. E aí depois que a Daphne casa e tudo mais, aí tem as tretas com o irmão dele e tal, você vai vendo essa diferença, você vai vendo que ele vai pensando mais em outras coisas. A série mostrou também um pouquinho do relacionamento dele com a Sienna, que foi um relacionamento bem intenso, apesar de não terem mostrado tanto assim. Não sei se a Sienna ainda vai aparecer, mas ela foi uma personagem que também aparecia e desaparecia como num passe de mágica. Então, com tanto personagem na série, eu acabei não
criando tanto apego assim com ela, sabe? Eu ainda não li o livro, como vocês já sabem, mas eu já fiquei sabendo que no segundo livro nós temos um foco no Anthony. Então, se você seguir essa linha de raciocínio, na segunda temporada da série eles vão focar mais nesse personagem e eu estou ansiosa para conhecer mais o lado positivo desse homem, porque não foi o que aconteceu na primeira temporada. Eles mostraram mais um lado negativo dele que eu já não curti tanto assim. Sobre a Violet, a mãe da Daphne, poxa vida, viu? Ela me parece ser uma mulher tão interessante, com uma história tão interessante de ser trabalhada, sobre a morte do marido, sobre os filhos que ela tem. Ela parece ser uma mulher assim bem da hora mesmo, mas infelizmente ela acabou ficando ali meio que na sombra dos filhos mesmo, né? A gente não tem um destaque grande assim pra personagem, mas eu acho que ela merece. Eu sei que é humanamente impossível focar em todos os personagens em uma temporada só da série, né? Com poucos episódios, afinal tem muita história pra contar. Eu sei disso, tá, gente? Eu só tô compartilhando aqui os meus sentimentos com vocês, tá? O Benedict, ele teve uma história muito interessante, sim, nessa temporada, explorando um novo mundo e tal. Mas sei lá, eu achei ele o irmão menos carismático, assim. Foi o irmão que eu menos me apeguei à história, assim, de fato, mas eu acredito que isso pode mudar mais pra frente, sim. Agora, a Heloise, putz, é humanamente impossível você assistir essa série e não se apaixonar por esta pessoa maravilhosa. Certamente ela seria eu vivendo nessa época. Não tem postura nenhuma, senta de qualquer jeito, odeia mimimi, odeia roupa que fica apertando ela. Eu também odeio essas coisas. Ainda bem que a gente vive em outra época, senão eu tava ferrada. Mas eu adoro que ela fala a verdade na cara, seja quem for, doa a quem doer, ela quer ser independente e tal, ela é bem corajosa. Eu adorei que tem um momento que ela fala assim pra Daphne, muito obrigada por ser tão perfeita, porque assim eu não preciso ser. E aí você percebe que a Heloise, ela quer apenas viver a vida dela, ela quer apenas ter direito de escolha, ela quer apenas ser aceita como ela é. A propósito, eu acho que eles poderiam trabalhar em uma amizade da Heloise com a rainha. Eu até achei que isso ia acontecer porque a rainha vem com aquela cara de deboche e tal, você nunca sabe quando ela tá falando sério de fato, ela parece que caga pra todo mundo, pra tudo e tal. E a Heloise, ela começa a investigar sobre a Lady Whistledown e aí a rainha descobre e acaba meio que contratando os serviços dela. E eu achei uma dupla assim muito engraçada. Elas têm uma química em cena, assim, eu gostei bastante. E eu achei tão bonitinho que a Heloise, ela leva super a sério, sabe? Ela realmente mergulha nessa investigação e aí quando ela vê que a rainha acredita no seu potencial, aí que ela fica mais intensa mesmo. Mas eu fiquei sabendo, lendo os comentários de vocês no meu vídeo passado, que a rainha ela não aparece muito nos livros. É isso mesmo? Gente, fiquei chocada, porque ela parece ser uma personagem interessante, mas se no livro ela não tem foco assim na história, então eu acredito que na série pode ser que seja só isso mesmo. Ela pode aparecer só em alguns momentos, um ou outro, mas não sei se eles vão dar foco à história dela, à história do rei, enfim. E já que eu entrei no assunto de comentários do vídeo passado, eu fiquei chocada que um dos irmãos que vocês mais me perguntaram se eu gostei foi o Colin. E, gente, eu amei essa criatura. Ele é perfeito, ele é incrível. Eu só não falei dele no vídeo passado pra não dar spoiler. Por incrível que pareça, ele foi o meu irmão preferido ao lado da Heloise e da Daphne, obviamente. Eu achei ele muito carismático, muito fofo, muito interessante.
interessante e, assim, ele já se tornou meu protegido, entendeu? A série acabou não focando nele tanto assim. Eu até acho que eles começaram a mostrar um pouquinho mais do personagem da metade da temporada pro final, porque, gente, esse começo, ele foi uma história da Daphne e do Simon, não tem jeito. O foco maior foi esse casal, sim. Mas mesmo dando apenas um gostinho na história dele, eu curti bastante, shippei ele com a Penélope com todas as minhas forças. Eu ficava gritando com a televisão pra ele se dar conta que ela gostava dele, gente. Eles são muito fofos, tô até gaguejando. Eu ficava assim incomodada com ele flertando com a Marina e a Penélope gostando dele. Eu ficava, meu filho, pelo amor de Deus, acorda pra vida, que a chata da Marina tá apenas te usando. A Penélope é o amor da sua vida, ela tem que ser. Já que eu entrei no assunto da Marina, né, com certeza vocês perceberam que eu não curti tanto assim a personagem. Assim, eu entendo todas as lutas dela, realmente é uma história muito comovente. Eu acho que foi a história mais triste dessa temporada, com toda certeza, mas eu achava a Marina muito chata. Ela tava grávida e começou a usar muito os sentimentos do Colin por ela, pra ele poder casar, enganar ele e tal, falar que o filho é dele, gente, que horror! Eu sou defensora deste homem e eu queria sim que ele acordasse pra vida logo. E aí a Penélope, ela até tenta avisar ele, tenta conversar com ele, mas não tinha jeito, não adiantava. Ela acabou meio que contando, né? Meio indiretamente, diretamente, indiretamente, mas a gente já fala disso, vamos por partes. Porém, tem um momento que a Marina percebe que a Penélope gostava dele. E assim, a Penélope, ela foi uma das pessoas que mais ficou do lado da Marina nesse tempo todo, sabe? E aí ela vai lá e fala um monte de merda, fala dos sentimentos dela e tudo mais, que ela não podia fazer nada, ela tinha que continuar aquilo pela vida dela e pela vida do filho dela e tal, sabe? Começou a desmerecer muito os sentimentos da Penélope, como se fosse uma apaixonite de criança. Aí eu fiquei irritada. E aí depois, ainda pra ajudar, o Colin vai conversar com a Marina depois que ele descobre tudo. E aí ele fala que se ela tivesse contado o que estava acontecendo, ele teria casado com ela mesmo assim. Meu Deus, esse menino é muito fofo, eu não aguento. Ele realmente estava gostando dela. Que ódio! Mas como essa série nos traz um misto de sentimentos, confesso que chegou no final, meu amigo, eu fiquei com dó da Marina e me senti culpada por não gostar dela tanto assim, porque, gente, essa mulher é sofrência atrás de sofrência. Achei muito triste aquele momento quando ela não vê mais nenhuma outra saída dela tentando abortar a criança, sabe? E aí depois, no final, ela descobrindo que o pai do filho dela, por qual ela era apaixonada, ele realmente era apaixonado por ela e ia assumir ela e a criança, só que não deu, porque ele morreu. Gente do céu, eu achei muito pesado, eu fiquei com muita dó, porque era desgraça atrás de desgraça. E aí a série vai mostrando, né, como a sociedade lida até hoje, tá? É claro que naquela época as pessoas eram mais cara de pau para essas coisas, e hoje em dia muita gente fala, mas fala pelas costas, né? É claro que fala na frente também, mas vai mostrando a reação das pessoas, como a sociedade tem preconceito com uma mulher grávida fora de um casamento. E aí você vai vendo toda a trajetória da Marina, todas as coisas que ela estava disposta a fazer por ela e pelo seu filho. Então, se você parar para pensar por esse lado, ela é uma mulher corajosa. Claro que com atitudes questionáveis, né? Você não pode usar uma pessoa fazer o cara casar com você grávida e tal, porque ele não tinha culpa da situação, mas
Por outro lado, você começa a entender mais o desespero da personagem. Depois ela acaba pedindo desculpa para Penélope, até mesmo então ficou tudo bem no final. A trajetória da família Featherington, na verdade, ela foi bem conturbada, né? Era desgraça atrás de desgraça. A treta da gravidez da Marina, a Portia desesperada querendo que ela casasse para não prejudicar ela e suas filhas, o marido dela viciado em jogo e falido e ainda por cima morrendo no final. Que família difícil, meu Deus! Mas ainda é uma família que vai dar muito o que falar ainda, com toda certeza. Afinal de contas, vocês estão prontos para essa informação? Porque eu não tava. Eu não esperava que esse segredo seria revelado ainda nessa temporada. Só para quem já assistiu. Ó, gente, ó o spoiler, né? Não vai reclamar depois. Mas assim, a Lady Whistledown, é até difícil falar. A Lady Whistledown é a Penélope. Gente, chocada. Eu não esperava que era ela de jeito nenhum. Quando aquela cena final, né, com ela tirando a touca ali com um sorrisinho, eu fiquei chocada. Adorei, porque eu amei a Penélope desde o primeiro minuto que ela apareceu. Ela é uma personagem incrível e complexa, e aí com isso eu descubro que ela é mais intensa do que eu pensava. Gossip Girl, a gente foi descobrir quem era 6 anos depois de 6 temporadas. E aqui a gente já descobre no final da primeira temporada, ó. Arrasaram. Saber que a Penélope é a Lady Whistledown com certeza abriu um leque de possibilidades para essa história, me deixando ainda mais ansiosa para as próximas temporadas, porque ela é a personagem principal. Se você parar para pensar, Rainha Perfeita merece. Gente, eu tô muito feliz com essa história, eu tô muito feliz com essa série, eu tô muito feliz com essa revelação, porque agora muita coisa pode acontecer. Ô Colin, pelo amor de Deus, olha essa mulher que você tá perdendo, pelo amor de Deus, acorda pra vida. E agora, né, obviamente, vamos falar do grande foco dessa temporada, que foi Daphne e Simon. Temos vários personagens, temos várias histórias, mas o grande foco com certeza foi esses dois, né? E ó, foi muito positivo eu não estar familiarizada com a história da série. Eu gostei muito disso, nem o trailer eu tinha visto, então muita coisa me surpreendeu. As coisas aconteceram assim muito rápido. Eu não esperava que a Daphne e o Simon iam casar tão cedo. Eu achei que eles iam empurrar para uma segunda temporada, porque, gente, eu tô acostumada com séries que enrolam muito nas coisas. Tem séries que os personagens ficam tretando e se apaixonam na primeira temporada, na segunda eles brigam, na terceira eles ficam juntos, aí na quarta eles separam e aí na quinta eles voltam. É tipo assim. Então eu não imaginava que logo de cara eles já iam se casar assim, sabe? Nós temos eles se conhecendo e aí fazendo o acordo de fingir estarem flertando e tudo mais. Eu achei um máximo isso. Aí eles fazem uma amizade que obviamente era uma amizade colorida, né? Afinal de contas, esses dois se olhavam, trocavam olhares, eu já tava arrepiada de tanta química que tinha jogada na nossa cara. Aí o Simon, que não queria casar, ele percebe que esse acordo dos dois estava indo longe demais, afinal os dois já estavam caidinhos um pelo outro, isso desde o começo, na verdade, e aí ele acaba terminando com tudo, mas o senhor Simon, ele não deixava a menina em paz, ele ficava assim, quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Eu já imagino como estava a cabeça dele nesse momento. E sim, eu acho que eles são personagens reais, são pessoas reais, então o Simon existe na vida real. Eu sou assim mesmo. Aí a Daphne vai e conhece um príncipe muito fofo, né? Ai, eu amei esse princeso, gente. E eu fiquei com dó, porque ele realmente parecia ser um cara bacana, não parecia ser um escroto de jeito nenhum. E realmente ele tava se apegando a Daphne, ele tava gostando dela. Ai, que dó.
Mano, muita coisa poderia ter sido evitado, mas claro que tudo isso tem que acontecer para ter aquele drama, né, na história. Mas se o Simon tivesse sentado e conversado com ela, falado assim, ó, eu gosto de você, mas eu não quero casar por causa disso, disso. Meu pai era um escroto, ele fez isso. Então a Daphne ia conversar com ele, os dois, sei lá, iam se resolver e vida feliz. Mas não, né? Ele deixa ela meio que livre pra ficar com o princeso dela e ela claramente ainda gostava do Simon e ele vai todo trabalhado nos ciúmes, os dois começam a discutir e aí eles se pegam ali no jardim, né? E que pegada! E aí o Anthony, ele chega pra estragar o momento deles e o meu também, porque eu tava muito feliz com aquele momento. Só que aí eles resolvem fazer um duelo ao amanhecer e isso que me dava nos nervos, porque o Simon, ao invés dele falar a verdade, ele tava disposto a morrer. Ao invés de casar com a Daphne e abrir o coração dele pra ela. Que saco, Simon! Fala o que você tá sentindo. E aí, por isso que a Daphne achava que ele não gostava dela, né, gente? Isso é meio óbvio, porque o cara tá disposto a morrer ao invés de casar com você. Eu pensava, putz, cara, nossa, o que eu fiz na minha vida? Esse cara aí não gosta realmente de mim, não. Eu tinha uma dó, porque claramente a Daphne, ela tava caidinha por ele, e aí ela começa a achar que ele vai casar depois meio que obrigado, sabe? Porque ele não ama ela. E aí depois que eles casam, o Simon também fica nessa frescura, falando que não, que ela que não ama ele, que ela que foi casada obrigada, sendo que os dois se amavam. Que saco! E aí, depois de se casar já, super rápido, meio que na lua de mel ali, né? Os dois acabam falando dos seus sentimentos um pelo outro. E eu ficava, pelo amor de Deus, parem de frescura, vocês se amam, transem logo e para com essa tensão sexual. E eles me ouviram. Eles me ouviram, gente, porque depois disso, meu amigo, era pá, transa, o tempo todo. Depois que eles descobriram a pegada ali um do outro, meu amigo, a Daphne olhava pro Simon, sexo. O Simon olhava pra Daphne, sexo. Ele encostava assim, ó, na mão dela, sexo. Aí eles estavam com fome, iam almoçar, não, sexo de novo. Dá-lhe sexo toda hora. Realmente tinha uma tensão sexual aí nesses dois, viu? Porque eu acho que a série ficou uns 20 minutos mostrando apenas eles transando em lugares diferentes. Tô brincando, tá, gente? É só uma brincadeira. Foram cenas que foram muito bonitas, muito bem feitas. Não ficou aquela coisa de putaria, sabe? Foram cenas completamente coerentes pra história, pra tudo que eles estavam vivendo. Nossa, eu amei demais esse relacionamento. Mas aí depois tem toda aquela confusão, porque o Simon, ele, ai meu Deus, ele não fala as coisas direito e aí fica um mal entendido. Ele acabou falando pra Daphne que ele não pode ter filhos e, cara, qualquer pessoa ia interpretar como a Daphne interpretou. Não pode. Ele só esqueceu de falar que ele não pode ter filhos, no caso, porque ele não quer mesmo. E aí, quando ela descobre como se faz um bebê de fato, e fica toda aquela confusão ali, os dois se separam e fica aquela treta e aquela coisa. E aí nós temos uma cena lindíssima da Daphne entendendo o lado dele e se declarando pra ele ali na chuva, mostrando pra ele também que ele tava sendo meio que babaca, meio burro, que ele tava se privando de ser feliz por vingança de um cara que já morreu, que sim, fez mal pra ele, fez mal pra cacete, mas cara, seja feliz, sabe? Vai viver a sua vida. E aí depois disso, os dois acabam se resolvendo, finalmente não aguentava mais esses dois brigando, se resolvendo, brigando, se amando, sabe? E aí eles transam e tem um bebê. Gente, eu fiquei chocada, não imaginava que eles iam ter um bebê no final. Então já estou ansiosa para uma segunda temporada, para ver o Duke sendo pai, para ver a Daphne sendo mãe, toda treta, meu Deus, vai ser muito legal.
Apesar de ter gostado muito da trajetória da Daphne e do Simon, eu espero que eles não sejam muito esquecidos no churrasco, mas já estou sedenta para conhecer a história dos outros personagens nas próximas temporadas, que eu espero do fundo do meu coração que tenha. É uma série que não tem muita enrolação, é uma série que vai contando várias histórias e resolvendo as histórias, e mesmo assim você fica muito ansioso para saber mais. Mas eu vou ficando por aqui. Esse vídeo com certeza está enorme, já temos quase 1 hora de gravação, gente, pelo amor de Deus, desculpa. Eu sei que hoje é Natal, mas quando eu gosto muito de uma série, eu fico muito eufórica, e aí eu quero falar tudo que eu senti, tudo, e aí eu sinto que ainda tá faltando falar alguma coisa. Mas comenta aqui embaixo se você não leu o livro ainda e assistiu apenas a série, assim como eu, e gostou, se você ficou com vontade de ler os livros. E você, meu querido fiel leitor dos livros, comenta aqui embaixo se você gostou da série, se eles mudaram muita coisa, se foi coerente, tá bom? Abra o seu coração. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos e esquece de se inscrever, então por favor se inscreva. Dá aquele like maroto aí que me ajuda muito para eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, para eu entender que vocês gostam de Bridgerton. Quem sabe depois que eu começar a ler os livros, eu traga vídeos aqui comentando sobre os livros. Não sei, só joguei aí, tá bom? E não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu estou sempre lá falando com vocês, tá bom? Um Feliz Natal pra todo mundo, curta muito a sua família, seus amigos, tá? Coma muita comida gostosa, enche esse bucho aí que hoje é dia, tá bom? Hoje não é dia de dieta. Seja feliz, se joga. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!